Uma outra informação: o governo está confiante de que vencerá as eleições presidenciais no próximo ano. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o PT, o seu partido, vai trabalhar para a oposição, afirmando que os rivais verão a atual gestão subindo a rampa do Planalto mais uma vez. Além de cravar a vitória em 2026, Haddad subiu o tom e baixou o nível, chamando os opositores de escrotos. A declaração ocorreu durante o evento de campanha do ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, à presidência da legenda. Chamar o Dávila para analisar essa manifestação do ministro Fernando Haddad, confiante de que o governo vai conseguir derrotar a oposição, e aí uma declaração infeliz que possivelmente não ajuda nesse processo de apaziguamento, né? Chamou a oposição de escrota, Dávila. Renato, a manifestação do ministro revela coisas muito importantes. Primeiro, aquela máscara de bom mocinho, que era uma pessoa ponderada. Olha, esse ministro é a pessoa que deve ser a nossa fonte de diálogo com o governo, que vai trazer moderação, que vai trazer responsabilidade fiscal. Essa máscara já caiu faz tempo, não vai dar nem para usar no próximo carnaval, já foi totalmente pisoteada pela tamanha incapacidade do ministro cumprir uma promessa. Ele não conseguiu cumprir nenhuma, todas as promessas foram descumpridas. O segundo ponto, que mostra o grau de desespero do governo. O governo entrou no modo de desespero. E quando um governo de esquerda entra no modo desespero, a sua habilidade de não fazer conta e não saber fazer conta agrava de uma forma exponencial. Significa que o governo vai sair gastando que nem louco para tentar, na verdade, apaziguar esta indignação e insatisfação do eleitorado com o governo. Então já começou, né, Canhato? Vai dar mais desconto na energia elétrica, vai aumentar o pé de meia, dobrar o Bolsa Família, vai despejar dinheiro. Dane-se a questão fiscal. Vai piorar? Esse é o problema para o outro governo, não é para o meu governo. Então, a marcha da irresponsabilidade fiscal vai ser acelerada num ritmo assustador. Vai ser uma distribuição de dinheiro para tentar compor com esta base que o governo está perdendo de apoiadores, principalmente das camadas mais pobres. Aliás, as pesquisas mostram isso, né, Canhato? É a camada que hoje tem maior grau de insatisfação com o governo. Então o governo vai tentar distribuir cheque. E não nos esqueçamos, 50% da população brasileira recebe um chequinho do governo. Pode ser salário, benefício, o que seja. Então, não é algo a ser menosprezado. Mas terceiro, parece que o ministro Haddad não anda lendo as mudanças do ciclo da história. Quem vem vencendo as eleições é a direita. Esta semana mesmo tivemos 2 eleições na Europa. Portugal, a esquerda foi dizimada mais uma vez. Quem ganhou foi a centro-direita e a direita. O Chega tornou-se o segundo maior partido em Portugal. Outro lugar que isso aconteceu? Romênia. Os 2 finalistas foram a centro-direita e a direita. Ganhou a centro-direita. E teremos eleição na Polônia a próxima semana, que não tem nenhum partido de esquerda também. É outro confronto entre centro-direita e direita. Portanto, o ministro parece que caiu a máscara do bom mocinho, porque não conseguiu cumprir nenhuma promessa, mostra o desespero do governo, que vai sair gastando que nem louco para tentar estancar a queda de popularidade, e terceiro, vem ignorando a história e a realidade. E no fato, a esquerda vem sendo massacrada nas eleições em todo o mundo. Quem vem vencendo é a direita e a centro-direita. E o mesmo vai acontecer no Brasil em 2022 e 2026, se Deus quiser. Pois é, o ministro da Fazenda costuma ser uma figura muito ponderada, né? Tem cuidado com as palavras, mas fez essa declaração em uma agenda, em um evento fechado do Partido dos Trabalhadores, mas acabou vazando essa declaração, essa fala do ministro Haddad. Mas você, Mota, integrantes do governo já começam a adotar um discurso
que é mais usual e mais adequado para uma campanha eleitoral? Isso deve se intensificar nas próximas semanas, Mota? Eu tenho a impressão que sim, Caniato. Eu sempre falo aqui, né? A maioria dos analistas prevê que o ano que vem vai ser muito difícil para o governo e seus aliados. Mas essa declaração do ministro me fez viajar aqui na história. Eu me lembrei de Stalin, do grande líder iluminado dos povos, o ditador totalitário da União Soviética, que foi responsável por mais ou menos uns 80 milhões de assassinatos. Aí dá 1 milhão para cá, 1 milhão para lá. Stalin também foi o criador da estratégia de chamar todos os seus oponentes de fascistas. Desde então, qualquer um que denuncie a farsa das ideias socialistas é chamado de extrema-direita. A maioria das pessoas que usa esse termo não consegue nem explicar de forma coerente a diferença entre esquerda e direita. Faça o teste. A próxima vez que você ouvir alguém usar esse termo, pergunte, mas me explica, qual é a diferença de esquerda e direita? Elas não sabem explicar. Então eu vou fazer isso agora. Hoje em dia, direita quer dizer aquelas pessoas que são liberais, conservadoras ou libertárias. O que elas têm em comum? Elas acreditam que o indivíduo tem direitos fundamentais e que o indivíduo é mais importante do que o Estado. Já a esquerda é formada pelos marxistas, socialistas, comunistas e progressistas. Aqui entre nós é tudo a mesma coisa, só muda o papel do embrulho. Para a esquerda, em resumo, o indivíduo é um nada. O indivíduo tem que desaparecer diante do Estado. E todos os regimes verdadeiramente de esquerda, todos os regimes comunistas que existiram até hoje, foram ditaduras totalitárias sem sequer uma única exceção. Estamos repercutindo as manifestações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assegurando que o governo vai conseguir derrotar a oposição em 2026. Muitos já estão se colocando como se estivessem no palanque para a campanha eleitoral de 26, né, Beraldo? Eu acho que é um processo que a gente começa a acompanhar, isso deve se intensificar, mas dependendo da maneira como você olha para a atual administração federal, há um desânimo para um grupo, mas aqueles que estão no comando têm essa missão, né, de deixar a base entusiasmada. E aí, muitas vezes, uma escorregada aqui, outra ali. Neto, mas tem um aspecto que é mais triste nessa declaração do ministro Fernando Haddad, que é o fato dele ser professor universitário. O professor universitário, ele tem como missão formar jovens para o futuro. E, ao que parece, o ministro, ele se deixou levar por um sentimento de raiva, um sentimento que acentua um ambiente beligerante da política, da forma como enxergar a política brasileira, que tece críticas em relação a uma atuação da oposição que, sinceramente, eu esperava e gostaria que a oposição fosse muito mais efetiva do que eu vejo ela ser. Nós estamos diante de uma oposição que se rende a uma influenciadora por causa do seu número de seguidores, que ao invés de estar ali na posição de depoente, é transformada em alguém que chega no Senado e é transformada para ser colocada na posição de estrela. Então, não é esse tipo de oposição que o Brasil precisa. Sequer é justa a crítica que está sendo feita. Mas, para piorar, o ministro, que é um quadro histórico do PT, esteve à frente de uma oposição que era muito mais barulhenta, radical, estridente, complicada, que era a oposição que o PT fazia, não ao governo Fernando Henrique Cardoso, fazia ao Brasil. O PT votava contra absolutamente tudo que vinha do governo e fazia um estardalhaço. Não havia conversa. Eles foram ali
conquistando o seu espaço a partir de uma atuação na oposição completamente intransigente. E nem por isso criou-se este sentimento de ter, por exemplo, um ministro do então presidente Fernando Henrique Cardoso de se referir a essa oposição aos palavrões no evento público. Portanto, achei deprimente, lamentável essa manifestação, demonstra um desespero dos representantes do governo que querem aumentar o monstro para se colocarem numa posição de força, quando, na verdade, eles não têm resultados a entregar à população. Eles não têm absolutamente nada de positivo a demonstrar que foi surgido a partir do trabalho realizado nessa gestão. O ministro Fernando Haddad é parte de um governo fracassado. É melhor reconhecer isso agora, porque quem sabe dá tempo de diminuir o prejuízo que eles estão causando à nação brasileira. Dávila, ainda que a pacificação, a tentativa de pacificar o país tenha sido uma pauta recorrente nos últimos 2 anos, também a defesa de um processo que caminhe, que vá na contramão da polarização acentuada nos últimos anos, parece que escolher um inimigo, eleger um adversário é algo muito importante nessa estratégia política, né? Claro, todos de olho em 2026, então, ok, ainda que muitos digam, não, foi uma escorregada, foi um evento fechado, talvez isso seja muito mais recorrente nos próximos meses, né? Quando a campanha eleitoral vai se estabelecer e os partidos vão escolher e determinar quem são os inimigos, né? É verdade, cara, você tem toda a razão. Eles vão colocar fogo na polarização, porque, no fundo, o que os militantes estão procurando hoje nos seus líderes partidários é assim, mas qual vai ser o nosso discurso? Nós estamos enfiados num escândalo gigantesco desse do INSS, mais um escândalo que mancha o nosso nome. Segundo, as pessoas olham para a gente e só reclamam do preço do alimento no mercado, na feira, porque sobe todo dia. E terceiro, muita gente está perdendo o sono, porque a inadimplência está disparando, tanto no seu pequeno comércio, como na vida individual das pessoas, porque a taxa de juros escalou. E o governo é culpado por tudo isso. Então, o que nós vamos contar? Aí sobra a polarização. Precisamos combater a direita, precisamos combater os fascistas, precisamos combater esses que querem destruir a democracia, que planejam um golpe. É a única coisa que sobra. Então, assim, é um discurso que não cola mais, é uma narrativa que não tem nada de verdade, como se isso fosse um anestésico para encobrir a dor das pessoas, a dor que todos sentem no bolso quando vão ao mercado, a dor que todo mundo sente quando não consegue mais cumprir as suas obrigações financeiras e aumentar a sua inadimplência, a dor que acontece quando o seu pai ou avô vai ter o seu benefício descontado do INSS. Então, nada disso vai resolver com polarização. Aliás, não é a polarização mais a bola da vez em 2026. E a esquerda está desesperada. E caso Jair Bolsonaro não dispute eleição, eles vão ficar mais desesperados ainda, porque vai polarizar com quem? Com o Zema, com o Tarcísio, com o Ratinho? Não vai colar a mesma coisa. Isso cola muito com o Bolsonaro. Mas sem o Bolsonaro vai ficar difícil, porque não vai ter esse outro sparring que pode ser esse bicho-papão que eles gostam de pintar as pessoas. Então, eu entendo que a esquerda está desesperada e a minha grande preocupação é que isso vai aumentar ainda mais a dívida pública, o rombo fiscal, e quem vai pagar essa conta é principalmente os mais pobres, Canhato, porque cada vez mais a inflação vai corroer o poder de compra dessas pessoas, a taxa de juros nas alturas vai aumentar a inadimplência e, infelizmente, a perspectiva de uma retomada do crescimento sustentável não vai acontecer antes das eleições. Por isso, entendo que vai ser muito difícil para a esquerda conseguir vender um discurso de esperança em 2026. Agora, cabe à direita ter juízo, bons candidatos, apresentar boas ideias e mostrar para as pessoas que o Brasil tem jeito, que nós somos capazes de tirar o Brasil desse buraco
e colocar o Brasil novamente no caminho do crescimento sustentável.